Olá, eu sou a Mari Araújo e hoje eu venho aqui falar sobre o Ho'oponopono, as origens e a história dessa técnica ancestral muito poderosa. Se você já conhece e aplica o Ho'oponopono na sua vida, é uma ótima oportunidade para você aprofundar e potencializar o uso dessa técnica, porque às vezes você pode só repetir os mantras ou você conhece a oração completa, mas se você não conhece a procedência, você talvez não esteja utilizando toda a potência que essa técnica ancestral tem. E se você ainda não conhece o Ho'oponopono, é uma ótima oportunidade para conhecer e começar a aplicar na sua vida. Vamos lá. Os Kahuna, os ancestrais do Havaí, muito antigamente, eles eram procurados tanto pelo povo local como por outros povos nos arredores. Quando alguém tinha um problema, uma questão, um conflito muito grande com outras pessoas, os Kahuna eram procurados pois eles faziam uma cerimônia de reconciliação e de perdão, aonde quem estava muito machucado e estava vivendo conflito ia lá, se abria, contava o que estava acontecendo e os Kahuna reuniam numa espécie de assembleia todas as pessoas envolvidas, né, no caso, que muitas vezes eram os familiares. Então a pessoa tinha o seu problema e ali eram envolvidas várias pessoas, todo mundo que tinha a ver com aquele problema. E depois de muitas falas e liberação, cada um ouvia, cada um falava e era feito um momento de perdão, aonde um perdoava o outro e isso gerava um bem-estar muito grande. Tanto é que os Kahuna eram procurados com frequência por essa prática. Até que um dia, uma senhora também Kahuna, chamada Morna Simeona, ela chega à conclusão de que não havia necessidade de fazer aquele encontro entre as pessoas, pois os próprios Kahuna pregavam, diziam que as curas, na verdade, aconteciam sempre dentro de cada um. Não era o fato, o que ela percebeu? Que não era o fato de colocar uma pessoa na frente da outra, uma perdoando a outra, que acontecia de fato a limpeza, a liberação e a cura. Aonde acontecia a cura era internamente, dentro de cada pessoa, apenas o que cabia àquela pessoa curar. E aí que ela começou a aplicar o Ho'oponopono, que ela chamou como processo de identidade. E aí começou-se uma prática muito mais natural e efetiva, porque não era necessário colocar todas aquelas pessoas reunidas juntas, porque nem sempre era fácil isso. Era apenas necessário pegar a pessoa que estava com um problema. Então, eu tenho uma mágoa muito grande de algo que aconteceu comigo. E ela descobriu, assim como isso já com todo o contexto do conhecimento dos Kahuna, que é a purificação, a limpeza que é necessária ser feita é sempre somente dentro da pessoa que está sentindo aquilo. Nada tem a ver com o outro, apesar do outro ter sido um veículo para despertar aquilo dentro da pessoa que está sentindo. Mas para de fato ocorrer a cura, era necessário apenas trabalhar com a pessoa que estava sentindo a mágoa, a raiva, o problema seja qualquer que fosse. Até que um dia, essa senhora Kahuna, Morna Simeona, se encontra com um senhor chamado Dr. Hugh Len, que estava com muitas dificuldades procurando uma cura para a filha dele. A filha dele já havia tempos tentado se curar de diversas formas e nada funcionava. Até que Morna Simeona aplica na filha do Dr. Liu essa técnica do Ho'oponopono, chamada de processo de identidade do Ho'oponopono, que é a técnica que nós conhecemos hoje. Não é a técnica primeira lá dos Kahuna, já é essa que ela trabalhou. E aí, em 2 meses, a filha dele estava completamente curada. Ele ficou impressionadíssimo com aquilo e ele começou a estudar junto com Morna Simeona esse processo. Como esse processo se dá? Como isso acontece?
Então, o Dr. Hugh Lane acabou acompanhando a Morna Simeona por 10 anos. Ela foi reconhecida, ela levou o Ho'oponopono pelo mundo inteiro. Ela foi reconhecida pelos havaianos no Havaí como um tesouro vivo e ela levou inclusive o Ho'oponopono para a ONU. Porém, o Ho'oponopono só ganhou o mundo, ficou realmente famoso quando o Dr. Hugh Lane foi trabalhar num hospital psiquiátrico no Havaí. Era um hospital onde estavam detentos presidiários lá com problemas mentais. E aí, qual foi o acordo que o Dr. Hugh Lane fez? Ele disse o seguinte: eu vou trabalhar ali, só que eu não vou entrar em contato com nenhum presidiário, eu não vou ver ninguém, eu vou ficar fechado dentro de uma sala, cumprindo um horário de tal hora até tal hora, e vocês vão me dar todas as fichas com todo o histórico desses presos. É só isso que eu quero. E como ninguém topava trabalhar naquela ala psiquiátrica de tão preocupante, de tão desmontado que estava tudo aquilo, o hospital não teve outra saída senão aceitar essa proposta um pouco esquisita do Dr. Hugh Lane, né? E aí o que acontece? Hugh Lane vai trabalhar por lá e ele passa o dia inteiro lendo os prontuários de todos os detentos. E ali ele lia nos detalhes o que tinha acontecido, o que aquela pessoa, qual era o crime que tinha cometido, como isso tinha acontecido, quais os problemas mentais que aquela pessoa apresentava. Ele foi entrando no detalhe de cada um. E o trabalho que ele fazia, do momento em que ele pisava nessa clínica sem ver ninguém, apenas os papéis, no momento que ele pisava até o momento dele ir embora, que ele ia todos os dias, o que ele fazia? Ele aplicava o Ho'oponopono através dele. Então, o que ele fazia? Uma limpeza aonde ele pedia para que limpasse nele qualquer memória, qualquer interação energética que precisasse ser limpa, porque qualquer entrelaçamento energético que tivesse entre ele e aquela situação daquele presidiário. Aí você vai pensar, mas ele não conhecia o presidiário, ele nem conversou com o cara. Mas se ele foi colocado lá, naquela situação, para lidar com aquelas histórias, com aquelas pessoas, é porque existe alguma memória energética a qual tinha ligação com ele. Porque tudo que está no nosso campo, tudo que se apresenta para a gente na nossa vida, é necessário você entender que tem alguma limpeza para você fazer dentro de você, eu aqui dentro de mim, para liberar aquele campo, para liberar aquilo. Então, todas as situações que nós vivemos têm a necessidade de alguma limpeza, purificação energética sempre dentro da gente. Porque o Ho'oponopono, ele preza que 100% da responsabilidade sobre a nossa vida é nossa. Ou seja, qualquer situação, qualquer pessoa que se interponha no meu caminho e que eu sinta um mal-estar, que eu sinta raiva, que eu sinta uma mágoa, alguma coisa, é porque existe alguma memória energética que precisa ser liberada. Então, o trabalho dele foi totalmente dentro dele. Ele aplicava o Ho'oponopono, lendo aquelas histórias, se aprofundando na história de cada detento que estava lá dentro, histórias horríveis, pesadíssimas, e ele limpava a ele mesmo. Qual a memória energética que eu preciso purificar, que eu preciso limpar? Então ele limpava dentro dele e ele pedia ao Criador, ao Universo, a essa força primordial para que purificasse isso. Nesse hospital presídio, o ambiente era tão pesado que era muito comum ter pane elétrica, problemas com hidráulica. Os próprios funcionários que trabalhavam não conseguiam, havia uma rotatividade muito grande, porque pessoas pediam demissão, não conseguiam aguentar aquela carga, tamanha carga energética que o lugar tinha, por essa situação toda de ser um hospício presídio ao mesmo tempo. E nisso, Dr. Hugh Lane fazendo o seu trabalho trancado numa salinha. O trabalho dele foi tão poderoso, que aos poucos foi acalmando e melhorando a energia do lugar.
Isso sem ele ter nenhum trabalho de entrar em contato direto com nenhum dos presidiários. Até que, 4 anos depois do trabalho dele, fazendo o trabalho dele todos os dias, onde a única coisa que ele estava fazendo era purificar a ele mesmo diante daquelas interações energéticas que ele tinha diariamente com as histórias, os prontuários desses presidiários, né? A única coisa que ele fazia era limpar a ele mesmo. 4 anos depois, o hospital psiquiátrico fechou por falta de detentos lá dentro. Porque ao longo desse tempo, um ano e meio, acho que depois, 2 anos depois, começaram alguns a serem liberados por uma condicional, aí dessa condicional foram ganhando cada vez mais espaço, até que perdeu-se o sentido de ter aquele hospital aberto, porque não tinha mais detento preso com necessidade de estar no hospital psiquiátrico. Ou seja, o trabalho que o Dr. Hew Len fez internamente nele se espalhou de uma forma tão poderosa que curou o local, que curou outras pessoas, que curou todos esses doentes patológicos que tinham cometido crimes, se endireitaram de alguma forma mágica. E foi assim que o Ho'oponopono se tornou famoso no mundo inteiro, depois dessa história. Então, o Dr. Hew Len disse, quando o mundo inteiro ficou impressionado, porque até plantas, flores que não cresciam naquele local, começaram a crescer depois desse trabalho que ele fez. Então ele explicou que a única coisa que ele fez foi purificar, limpar a ele mesmo. E é aí que entra a chave de como funciona o Ho'oponopono. Os Kahuna nos diziam que todas as situações que nós vivemos ao longo de muitas e muitas vidas ficam nos nossos registros akáshicos, ficam na nossa alma, que continua, a nossa alma é imortal, ela continua sempre vindo com a gente. E aí situações que a gente tem, qualquer situação pesada que a gente viva hoje na nossa vida, ela deriva talvez de algum encontro do passado com uma outra pessoa, são memórias de dor compartilhadas com outras pessoas, situações que acabam caminhando junto com a gente. E aí nós somos colocados novamente diante daquelas pessoas e numa nova situação, numa nova vida, para tentar resolver aquilo de alguma forma. Isso está na lei da causa e do efeito do karma também. Nós acabamos encarnando num local onde temos pendências a resolver com pessoas ao nosso redor. E o que os Kahuna dizem é que nós nos encontramos novamente com essas situações, e são essas situações que nos geram angústia, dor, mágoa, tristeza. E se nós trabalharmos dentro de nós mesmos, nos purificando, sendo 100% responsáveis pelos nossos sentimentos, ou seja, quando algo aconteceu com você, você pensa, aquela pessoa fez isso contra mim, estou magoado com aquela pessoa. Existe alguma memória energética entre você e aquela pessoa que talvez venha até de outra vida, que precisa ser limpa, precisa ser purificada, liberada. E se você trabalhar aquela emoção, aquela situação dentro de você com o Ho'oponopono, você vai se libertar daquela situação. Você não necessariamente precisa ter a outra pessoa na sua frente te pedindo perdão, por exemplo. Isso é o seu ego que tem vontade que aquilo aconteça. Mas isso não vai, de fato, fazer com que a limpeza ocorra dentro do seu ser. E se a limpeza não ocorre, é necessário que venha outra pessoa, outra situação, até que você consiga extrair aquele aprendizado, até que você consiga purificar aquela memória energética que precisa ser liberada e purificada. E aí, além de você purificar isso com o Ho'oponopono, você utiliza os poderes da criação, do Criador, da inteligência cósmica, como você quiser chamar isso, essa potência criadora do universo, para ajudar você nessa limpeza. Porque você, ao fazer a limpeza em você, você entrega para o universo para que ele faça
o melhor possível com esta liberação desta memória energética. Então, o que o Dr. Heal Len nos explica é que ao limpar esses sentimentos, ao nos limparmos, nos purificarmos por dentro, utilizando o Ho'oponopono, nós atuamos na causa e não nos efeitos, e que todas as situações desagradáveis da nossa vida, seja em relação a dinheiro, família, relacionamento íntimo, amigos, qualquer situação desagradável deriva de alguma memória compartilhada de um passado remoto. E ao você se purificar sozinho, esse trabalho não depende de mais ninguém, é só teu com você mesmo, porque você só pode liberar o seu, aí o outro faz o dele. Ao você fazer isso, você atua na causa, na raiz do que estava te fazendo mal. E isso vai desencadear em um monte de portas se abrindo na sua vida. Vai melhorar muitas outras situações que estavam travadas, que estavam desagradáveis e não estavam fluindo bem na sua vida. E o Dr. Heal Len também nos explica que nós precisamos utilizar a nossa mente consciente para limpar o que está na nossa mente inconsciente. Porque todas essas memórias que nós nem temos acesso a elas, estão gravadas no nosso inconsciente. E através dessa técnica é possível você atuar nessa limpeza profunda do seu inconsciente. E Mona Simeona diz que limpar é um processo amoroso consigo mesma, ou seja, uma grande lição de auto-amor que ela nos dá. Porque muitas vezes a gente fica olhando para o outro, mas ela me fez isso, ele fez isso, ele precisa me pedir perdão para mim. Só que eu só tô piorando as coisas para mim mesma. Quando eu me limpo, quando eu me purifico, eu estou fazendo um ato de auto-amor que só vai gerar bons resultados para mim mesma. Pensa nisso, reflete sobre isso, e o Ho'oponopono é uma técnica muito eficiente para você conseguir de fato aplicar isso na sua vida. Então o Ho'oponopono é uma prática muito fácil de aplicar, mas ela é complexa para você assimilar de verdade, porque até você compreender que 100% da responsabilidade de tudo que acontece na sua vida é responsabilidade sua, e tudo que acontece na minha vida é responsabilidade minha, nada tem a ver com o outro. Ah, mas tal situação foi horrível que fizeram comigo. Aquilo é 100% de responsabilidade sua. Aquilo está no seu processo evolutivo de crescimento. É uma limpeza que você precisa fazer para passar por aquilo. E no momento que você entende isso profundamente, você vê que está nas suas mãos, que assim como você é responsável por coisas pelas quais você não gostaria de ser responsável, você também tem o poder imenso de tomar as rédeas da sua vida e resolver as situações, em limpar o que precisa ser limpo, para que você de uma forma efetiva consiga ter resultados mais harmônicos com o que você deseja, com o caminho que você quer tomar. Então, tá aí uma chave muito importante de você começar a compreender o quanto você começar a compreender que 100% de tudo que acontece com você é responsabilidade sua. Então, nesse processo de limpeza, são utilizadas 4 frases muito simples, que é importantíssimo você entender o porquê cada frase está ali, porque é nesse lugar que você vai começar a perceber o 100% de responsabilidade que você tem sobre a sua vida. E se você é responsável sobre a sua vida, você pode criar uma situação de problema, como vários problemas que você já cria na sua vida, e nós costumamos ser muito criativos com isso, tá? Ou você pode criar situações de soluções, você pode criar situações que sejam harmônicas, que sejam desejáveis para a sua vida. Então vamos lá. As 4 frases são: eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Vamos à primeira frase. A primeira frase significa: sinto muito por ainda compartilhar memórias que trazem aquele sentimento.
Sinto muito por ainda compartilhar memórias que trazem aquele sentimento, que remetem àquele sentimento daquela memória, que por isso que eu estou sentindo alguma coisa agora, eu estou sentindo uma angústia, eu estou sentindo uma tristeza, eu estou sentindo uma raiva, algo aconteceu externamente que despertou aquele sentimento dentro de mim. E então eu sinto muito. O primeiro processo de limpeza é eu reconhecer que eu sinto muito por estar sentindo aquilo que de fato eu estou sentindo. Segunda frase, me perdoe. Que também pelo Dr. Hew Len, ele costumava dizer, por favor, me perdoe. Aí você vai dizer, mas não é sobre o outro. E você está dizendo para eu falar, por favor, me perdoe para o outro. Isso é, na verdade, porque perdoar significa é por inteiro e doar é doar por inteiro. Significa que você está liberando aquela situação. Então, primeiro você sentiu muito por ainda ter essas memórias energéticas, por ainda carregar aquele sentimento dentro de você. Beleza, primeira etapa. Segunda etapa, agora você perdoa, você doa isso por inteiro, você tira isso de você. Então você está doando para o universo, eu não vou mais carregar isso. Esse é o significado da segunda frase, me perdoe. A terceira, eu te amo. No momento que nós trazemos o eu te amo, nós voltamos, retornamos à perfeição do divino, da centelha divina que nós somos. Porque depois eu vou fazer um outro vídeo falando sobre o poder do eu sou. Porque o eu sou é a centelha divina, é a parte do divino que habita dentro de cada um de nós. E no momento que eu declaro eu te amo com verdade no meu coração, eu estou me unindo ao outro com um amor incondicional, que é o verdadeiro tudo no universo, é amor. Nós temos, o universo nos dá, né? A inteligência cósmica nos dá esse presente maravilhoso com muito amor, de que todos os dias ele nos dá o sol nascendo de novo para que a gente possa acordar e tenha o direito, a chance de fazer diferente de novo. Isso é amor. Então, quando a gente diz eu te amo, é para que você comece a se limpar, purificar de verdade e consiga se aproximar do outro da forma mais verdadeira e genuína que existe na criação como um todo, que é através do amor. E por último, quando diz sou grata, o grato no final é porque eu sou grata de ter a oportunidade de, através de você, agora aqui nesta existência, eu conseguir realizar este aprendizado que está acontecendo nesse momento e eu ver esta situação que me trouxe angústia, que me trouxe tristeza, para que eu possa limpar e liberar isso, porque cada limpeza que eu faço, cada purificação que eu faço, me eleva de alguma forma. E quanto mais elevado eu conseguir na minha linha evolutiva, eu posso, inclusive, vir a sair dessa sansara de reencarne aqui no planeta Terra e posso me transformar. Hoje eu sou um ser de carbono, feita de carbono na terceira dimensão, e eu posso ir para a quinta dimensão. Quanto mais eu me purificar, eu posso virar um ser cristalino e ir para uma outra dimensão mais evoluída que a que eu estou hoje. Mas isso também é outro assunto. Voltando aqui, é só pra gente saber por que você é grata. Você simplesmente é grata por ter a oportunidade de fazer aquela limpeza naquele momento, através daquela pessoa que está na sua frente, ou que gerou aquela situação, ou que gerou aquela raiva, aquele sentimento. Você é grato porque você tem a oportunidade de saber que ali tem um ponto de limpeza a ser feito. E ao praticar o Ho'oponopono, você está de fato purificando aquela situação. E muito importante lembrar também que o Dr. Hew Len, quando ele estava com todos aqueles prontuários lendo, né, todas aquelas histórias daquelas pessoas, ele não mudava a página enquanto ele não sentia que tinha de fato purificado dentro dele,
qual era a memória energética, a situação pela qual ele precisava limpar e purificar. Se ele ainda sentia alguma sensação de raiva, de nojo, fosse o que fosse, pela situação que ele estava ali presente, lendo da pessoa, ele purificava mais ainda. Eu sinto muito, eu te amo, me perdoe, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. E tudo isso não é simplesmente uma repetição de 4 palavras. Começa agora a trazer o significado raiz do porquê você está falando cada uma das 4 partes, para que você entenda de fato o que você está fazendo, porque no momento que você traz para o consciente o que você está fazendo, a potência que isso ganha lá no seu inconsciente é mágica. E na sequência, o que nós pedimos? Nós pedimos ao Criador, é isso que está na oração original e completa do Ho'oponopono, nós pedimos ao Criador que limpe e purifique, transmute aquelas energias em pura luz. Ou seja, o que acontece? Eu sinto muito, porque eu reconheci que aqui tem uma situação que eu preciso trabalhar. Me perdoe, ou seja, eu estou declarando que eu vou perdoar, que eu vou liberar aquilo para o universo, eu vou tirar aquilo de mim. Eu te amo, eu estou voltando à minha essência divina, de amor incondicional. E eu sou grato por ter você na minha vida para me mostrar que era necessária essa limpeza, para me trazer até esse processo de purificação. E agora eu entrego para o divino, para esse poder da inteligência cósmica, fazer a transmutação disso em pura luz. E com isso eu completo esse ciclo todo. Então, entenda que dizer todas essas palavras, utilizar este mantra, nada tem a ver com uma pessoa te traiu, uma pessoa te roubou. Aí você está dizendo assim, eu sinto muito por você ter me roubado. Eu me perdoe por você ter me roubado. Não, mas se aquilo tá doendo em você, se aquilo despertou em você, dentro do seu ser, alguma energia densa, algum sentimento de tristeza, angústia, mágoa, limpa dentro de você, purifica o teu ser. Não é sobre o outro, nada tem a ver com o outro e nada tem a ver com aquela situação momentânea que está acontecendo agora. Aquela situação momentânea que está acontecendo, ela simplesmente despertou em você. Por isso que você é grato lá no final, porque aquela situação, ela despertou em você a necessidade de que algo precisa ser limpo, purificado dentro do seu ser. Lembra da história do Dr. Hugh Lane? Ele ficou 4 anos dentro de indo todos os dias trabalhar e fazendo a purificação dentro dele. Aquela purificação se espalhou para todo o entorno, a ponto de limpar inclusive outras pessoas. E aí vamos pensar aqui numa outra aplicação do Ho'oponopono. Se eu quero ajudar alguma outra pessoa, se eu quero ajudar uma pessoa que está muito doente, por exemplo, com o Ho'oponopono, como fez o Dr. Hugh Lane, que ele conseguiu ajudar outras pessoas. A única forma de eu fazer isso é limpar a mim mesma. Então, como eu posso fazer isso? Eu posso, como é uma pessoa que eu conheço, que eu tenho uma ligação energética com essa pessoa, eu posso fazer o Ho'oponopono pedindo para limpar qualquer memória energética que me ligue a esta pessoa. Qualquer memória que esteja aqui, em outra vida, com a própria oração completa do Ho'oponopono, é muito poderosa e é importante você degustar, você começar a compreender cada fala que está ali, cada palavra que está ali. Agora eu vou colocar aqui para vocês verem como que o Dr. Hugh Lane se refere a isso que ele trouxe, né? O que ele diz de fato que acontece é que o que acontece no mundo físico é apenas o sintoma, o efeito. Ao fazer a limpeza dentro de si, você atinge a causa e a situação melhora. Isso é inevitável. A situação externa melhora porque você melhorou algo dentro de você. E o mundo externo, ele é sempre um reflexo do mundo interno. Ou seja, se eu quero, por isso que eu não tenho como
consertar o mundo. Eu não posso, o que eu posso fazer pelo mundo de fato? O melhor que eu posso fazer pelo mundo de fato, e está provado pelo Dr. Hewlett, é que eu posso melhorar a mim mesma. Se eu melhorar dentro de mim, eu vou expandir isso, eu vou trabalhar na situação ao meu redor, de alguma forma, isso vai emanar de mim para o todo e eu vou poder contribuir de uma forma realmente eficiente tanto para uma pessoa doente, para outra pessoa, quanto para o mundo como um todo. Então, resumindo aqui, gente, o Dr. Hewlett, ele não curou nenhuma pessoa dentro daquele presídio. Ele nem teve interação direta com nenhuma daquelas pessoas. O que ele passou o tempo todo fazendo foi pedindo para curar dentro dele qualquer memória, interação energética que ele possa ter tido com aquela pessoa no presente, no passado, em outras encarnações. E assim, ele foi liberando para que a criação, para que o poder maior da inteligência cósmica finalizasse o trabalho por ele. E isso resultou em algo mágico. E assim, o Ho'oponopono ganhou uma grande visibilidade no mundo inteiro, né? Porque realmente é muito mágico o que ele conseguiu fazer. E para fechar o nosso raciocínio aqui, o que o Dr. Hewlett diz é que para a gente ter uma vida melhor, para a gente ir em busca da plenitude que a gente tanto quer, né? A felicidade de verdade, você precisa fazer uma busca, uma limpeza profunda, diariamente, constantemente, sempre em você. Foca em você. Se o outro despertou algo em você, foca em você, porque a resposta está dentro de você. E quando você faz essa limpeza dentro do seu ser e depois joga para o universo, terminar, né, finalizar, aí você começa a emanar essa pureza para o campo e trabalhar nas causas, assim como você vai limpar memórias, situações energéticas de um passado, você também começa a atuar nas suas crenças limitantes. Então, quanto mais limpeza você faz, mais profundamente você vai conseguir resultados com o Ho'oponopono. E deixa aqui para fechar uma frase do Hewlett. Nada do que seja perfeito, completo e certo para você pode lhe ser negado quando você é o seu eu em primeiro lugar. Ao ser o seu eu em primeiro lugar, você automaticamente experimenta a perfeição sobre a forma de pensamentos, palavras, realizações e ações divinas. Ao permitir que os seus pensamentos tóxicos venham em primeiro lugar, você automaticamente experimenta a imperfeição sobre a forma de doença, confusão, ressentimento, depressão, reprovação e pobreza. Ou seja, revê esse vídeo, repensa, leva para dentro, integra isso e começa a praticar na essência o Ho'oponopono. Porque quanto mais você se purificar por dentro, melhores serão os resultados em todo o seu entorno.